Então, boa noite, boa tarde, não sei. Vocês já me conhecem, né? Sou a Caterine, fiz estágio na Gaz Energy e vou compartilhar um pouquinho de como é que foi o processo seletivo, né? E as atividades que eu exerci lá. Falar um pouquinho de como é a uma empresa pequena, né? Então, não é todo mundo que conhece. Vou falar um pouquinho de como ela é, onde que está a sede dela, as etapas do processo seletivo, as atividades que eu exerci e as atividades que a empresa faz em conjunto. Então, a Gaz Energy, né, ela é uma empresa nova, ela foi fundada em 2005 e ela tem sede em Porto Alegre e escritório também no Rio de Janeiro. Mas a sede mesmo dela é em Porto Alegre. Ela é uma empresa de consultoria em energia, mas com foco maior, né, no gás natural. Então, ela vai prestar o serviço para todas as etapas, né, desde exploração, produção, transporte, distribuição e até a comercialização do gás, né, oferecendo as análises especializadas sobre oferta, demanda, uso de infraestrutura e competitividade. E os clientes, então, são empresas de exploração e produção, como Shell, Repsol, as indústrias de serviço, como a CEMIG Neoenergia, setor elétrico e financeiro, e também as empresas de distribuição, né, como Sulgás, ES Gás. Então, todas elas a gente presta consultoria. Então, como é que foi as etapas, né, do processo seletivo para estágio? Tem a do estágio e do trainee, né? Do trainee, eu acho que a única diferença é ali no questionário, que tem algumas perguntas a mais e uma apresentação diferente. Mas a do estágio, ela é assim, começa com um currículo. Então, o currículo é bem importante, né? Ter participado de SPE, DACA, alguma empresa júnior ou alguma pesquisa científica, isso conta bastante. No meu caso, eu tinha já participado, né, do SPE e da empresa júnior em Geosul, então isso contou bastante. E eu acredito que esse foi um diferencial, assim, para que eles me chamassem, né? Que eu passasse nessa etapa. E outra parte importante, assim, na parte do currículo, né, de quando a gente envia o currículo, é manter o LinkedIn atualizado. E isso era uma das coisas que eu não tinha noção, assim. Até hoje eu não tenho, assim, não utilizo tanto o LinkedIn, não mantenho ativo, assim. Mas é muito importante. Quando eu comecei a me inscrever nesses processos seletivos das empresas, eu via que depois que tu faz a inscrição, tu manda o currículo, eles começam a analisar, eles entram realmente, o pessoal do RH, né, entra para verificar teu perfil, né, e ver ali. Então, é muito importante ter ele ativo e ter sempre atualizado, né, colocar todos os cursos que tu está fazendo, todos os trabalhos que tu desenvolveu. Depois dessa parte, se tu for selecionado, né, se tu passar, vem a parte do questionário. Então, a empresa te manda algumas perguntas que são relacionadas à transição energética, né, e alguns gráficos que é para fazer a interpretação. E também tem uma parte de Excel. Então, a empresa, ela é totalmente consultoria, assim, né? Então, a gente utiliza muito do Excel. Então, saber, né, lidar com essa ferramenta é bem importante, saber utilizar as fórmulas, né, e saber fazer os gráficos direitinho, colocando o título nos eixos, isso conta bastante. Então, esse processo é importante fazer bem adequado, assim, porque eles olham com detalhes, né, para ver se tu realmente sabe lidar com essa ferramenta. E depois tem um questionário em inglês. Na entrevista, tu não vai fazer, eles não vão falar contigo em inglês nem nada, é tudo português. Mas essa parte tu faz, são 3 perguntas, e aí tu vai responder oralmente, né? Tu vai gravar um áudiozinho respondendo elas em inglês. É bem simples, assim, é de 3 a 5 minutos para essa resposta dessas 3 perguntas. E tu pode só mandar o áudio ou mandar um vídeo, né? Respondendo esse questionário. É bem simples, não é nada muito
assim, um bichinho de 7 cabeças, não. É bem de boa. E aí, passando dessa etapa, se tu for selecionado, vem a entrevista. A entrevista é com o gerente, com a parte técnica da empresa. O pessoal é muito querido, é uma empresa jovem, né? Então, eles são bem para frente, assim, né? Eles gostam de ouvir bastante os teus relatos, como é que foi durante a tua trajetória acadêmica. Então, o falar durante a entrevista é essencial. Contar realmente tudo, como foi a tua experiência, o que tu participou, o que tu agregou, né, dessas experiências que tu teve. Conversar, falar realmente bastante, eles gostam muito disso. E aí é basicamente isso, assim, o processo seletivo. Eu acho que é bem simples, bem fácil, eles são muito acessíveis, e é realmente mostrar como que tu como é que tu é como pessoa, como profissional, né? Como é que tu sabe lidar com trabalho em grupo. Realmente é falar bem como o teu jeito de ser, né? E as atividades, então, que exerci. Eu fiz o estágio totalmente remoto, e a empresa tá, né, remota, não tá presencial, então os escritórios não tem ninguém funcionando, e eles se adaptaram tão bem a esse modelo que a princípio iria ficar assim, depois da pandemia, acredito que vai ficar de forma remota ainda. Que eles estão tendo bons resultados, assim, eles conseguiram se adaptar, cada um na sua casa e fazendo seu trabalho, né, no seu horário. Então, o que eu fiz? Foi acompanhamento de coleta de dados referentes ao mercado de energia, bem como petróleo e gás natural. Então, eu tinha que acompanhar diariamente todas as notícias que saíam referentes ao petróleo, né, e ao gás, olhando os sites do Diário Oficial, da Petrobras, da ANP, e também dos sites das agências reguladoras, né, de energia, e ficar relatando tudo isso, tudo que é notícia, e armazenando esses dados. Atualização mensal, né, das planilhas com dados de produção e preços de óleo e gás, consumo de gás nos segmentos termoelétrico, refinos, industrial e petroquímico. Então, para isso, eu utilizava bastante o site da ANP e também do MME, né, do Ministério de Minas e Energia. Então, eles lançavam boletins, né, mensais, e aí nesses boletins tinha esses dados e eu tinha que fazer essa coleta desses dados e atualizar as planilhas próprias da GasEnergy, que daí eles iam iam analisar os dados, né, para depois repassar para os clientes conforme a demanda. E eu auxiliei tanto na elaboração de relatórios, né, a partir da análise dos dados coletados, quanto no desenvolvimento de estudos e projetos da empresa solicitados pelos clientes. Eu coloquei aqui as empresas que eu tive contato, né, que eu ajudei, participei nesses projetos, que foi a Repsol, a Ecopetrol, que a gente teve um acompanhamento bem grande com ela pediu um trabalho bem extenso, então, durante todos esses 6 meses que eu fiquei na empresa, eu consegui ajudar bastante com esse cliente. A Neo Energia e a Vale. A gente fazia muito o trabalho, como a gente apresenta para os clientes, é tudo em PowerPoint, né? Então a gente fazia bastantes slides, então tinha que ser eles eram bastante criteriosos, assim, com o design, assim, dos slides. Então é importante, assim, que tu saiba fazer, né, os gráficos direitos, os slides bonitinhos, assim, com numeração, e aí tem um entendimento. Eu participei das reuniões, no entanto, o estagiário dentro da GasEnergy, ele só participa dos slides do desenvolvimento, né, do projeto, mas ele não apresenta para os clientes. Quem faz essa apresentação geralmente é o gerente e a profissional técnica e alguns trainees também. Tem o trainee que
que era também da engenharia de petróleo, estava lá, e ela também já apresentou, consegui ver uma apresentação dela. Mas e isso era o bom da empresa, assim, eles davam a oportunidade do estagiário também participar dessas reuniões, mesmo que como ouvinte, né? Mas a gente ter esse contato com o cliente, né? De ver como é que eram as apresentações, não só desenvolver, não ficar só na parte de trás, assim, né? Só desenvolvendo. A gente conseguia ver a apresentação deles para os clientes mesmo. E outra coisa importante, assim, que eu gostei bastante da empresa é que ela está todo o tempo prestando atenção nos funcionários e querendo saber como os funcionários estão se sentindo, né, com relação às atividades que estão se desenvolvendo. Ela também está sempre aberta, né, para ouvir se tu tem alguma coisa a agregar para a empresa, se tu acha que alguma parte deveria funcionar de uma outra forma. Então, eles são muito solícitos, muito queridos, assim, nessa parte. Estão sempre interessados no melhor, assim, para o funcionário. E a gente tinha reuniões de feedback, né, de 15 em 15 dias, tanto com o gerente, né, e a profissional técnica, que ela ouvia, né, como é que a gente estava, como é que foi o trabalho, se a gente teve alguma dificuldade, se tinha alguma coisa para acrescentar, alguma opinião. E também tinha, de mês em mês, reunião com o próprio CEO da empresa, né? E isso é uma parte importante, assim, de estar numa empresa pequena, assim. Tu tem contato direto, né? Com o pessoal grande, assim, o pessoal lá de cima, né? Então, tu não se sente menos importante, né? Tu tá sempre em contato com todo mundo e eles fazem com que tu se sinta, faça diferencial, assim, na empresa. Isso é gratificante, assim, de dar vontade de trabalhar, né? Tu consegue ter um resultado melhor. E aqui também as atividades que a empresa tem em conjunto. Quando eu entrei, eles lançaram, o senhor deu a ideia de lançar o Clube do Livro, e aí toda semana tinha uma reunião, uma vez na semana, né? De uma reunião de 2 horas, que a gente lia, tinha uma semana para ler tal parte do livro, e naquele dia da reunião a gente expressava, né, o que a gente entendeu daquela parte do livro, qual era a nossa opinião. E aí, durante esses 6 meses, a gente leu 4 livros. Esse foi o primeiro, trabalho 4 horas por semana. Depois veio o Foco, 1984. E, por último, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Essa era uma parte bem legal da empresa, assim, porque a gente tinha contato com todo mundo e a gente conseguia ver as diferenças, assim, de cada um, sabe? A mesma pessoa leu a mesma parte do livro e teve conclusões diferentes, assim, né? E visões diferentes da mesma parte. Isso é bacana, né? A gente conseguia expressar, né? Quais eram as nossas opiniões e tudo mais. E sem contar que são livros, assim, que realmente para um desenvolvimento pessoal, né? Um desenvolvimento profissional também. Então, era uma parte de descontração, assim, né? Da empresa. E também tem essa outra parte, que é de pesquisa, que eles lançaram, que é pesquisa sobre emissões de CO2 e hidrogênio. Eu não consegui, porque quando eu já estava saindo, assim, quando eles lançaram, mas é também bem importante, né? Porque, por exemplo, nós aqui do petróleo, né, a gente não estudou muito ainda sobre as emissões, sobre, por exemplo, o crédito de carbono, que está agora em alta, né? De como que funciona esse mercado, né? Dos CBIOS. E aí, então, eles estavam tentando entrar com essa pesquisa para poder também depois, mais adiante, depois de ter um conhecimento, né, de como que funciona realmente, para poder passar consultoria para os clientes sobre esse assunto, né, que vai ser uma demanda, né, daqui a alguns anos. E eu acho que é isso, pessoal. Obrigada, foi bem simples, assim, bem rapidinho, mas tentei passar, assim, tudo que eu
as experiências, né, que eu tive durante esse tempo na Gaz Energy. Não sei se vocês têm alguma